Esse é o homem que consertou nosso carro, mamãe. A garotinha apontou para o CEO que as havia ajudado. A neve caía em lençóis espessos e silenciosos sobre New Haven, cobrindo a cidade de branco. As estradas brilhavam com gelo e o céu pairava baixo e cinza. Evelyn Harper olhava através do para-brisa embaçado, segurando o volante enquanto seu sedã prateado desgastado chacoalhava sobre o pavimento coberto de neve derretida. O aquecedor chiava, oferecendo pouco calor no banco de trás. Lila, de 5 anos, estava embrulhada em um casaco rosa e vestido combinando, sua respiração embaçando a janela enquanto traçava corações no vidro com seus dedos enlovados. "Estamos quase lá, mamãe?" "Quase, querida", Evelyn respondeu, olhando para sua filha pelo retrovisor. "Só mais alguns quarteirões." O sedã gemia sob elas. O estômago de Evelyn se contraiu. Ela sussurrou sua oração usual de inverno, um ritual diário para manter o carro velho funcionando tempo suficiente para deixar Lila na pré-escola e chegar ao trabalho. Mas naquela manhã, o carro não cooperou. A apenas 2 quarteirões da escola de Lila, o motor tossiu violentamente e morreu com um solavanco. As luzes do painel piscaram, depois ficaram pretas. Evelyn murmurou um palavrão e guiou o carro para o acostamento sob um poste de luz piscante. Ela expirou bruscamente, piscando contra as lágrimas e o frio. Lila se inclinou para a frente. "O que aconteceu?" "O carro só está tendo uma manhã ruim", Evelyn disse, forçando um sorriso. "Fique com o cinto, querida. Vou dar uma olhada." O frio atingiu forte quando ela abriu a porta. O vento arranhara seu casaco, puxou seu rabo de cavalo solto e picou suas bochechas. A neve estalou sob seus pés enquanto ela entrava na tempestade. Puxando o casaco mais apertado, ela abriu o capô, liberando um silvo de vapor e o cheiro forte de problema. O motor era uma bagunça, remendado com peças velhas e orações. Evelyn se curvou sobre ele, seus dedos enluvados já dormentes enquanto mexia nos cabos da bateria e murmurava consigo mesma. Carros passavam, ninguém parou. Lila observava de dentro, rostinho pressionado contra o vidro. Então o som de pneus desacelerando atrás dela. Evelyn se virou. Um SUV preto elegante parou atrás do sedã, faróis cortando a neve. A porta do motorista se abriu. Um homem alto saiu, composto e confiante, vestido com um casaco escuro longo e luvas pretas. A neve empoeirava seus ombros enquanto ele se aproximava. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou, voz calma. "Acho que é a bateria ou o motor de arranque, não tenho certeza", ela respondeu, hesitante. Ele acenou com a cabeça e passou por ela sem outra palavra. Ele estudou o motor. Então enfiou a mão no casaco e puxou um carregador portátil, elegante e claramente de alta qualidade. Em momentos o conectou. O motor tossiu, depois rugiu de volta à vida. Evelyn piscou, atordoada. Ele fechou o capô com um baque silencioso, limpando a neve de suas luvas. "Deixe funcionar por alguns minutos antes de dirigir." "Obrigada", ela disse ofegante. "Sério, muito obrigada." Ele acenou uma vez, olhando para o banco de trás. Lila acenou por trás do vidro, sua mão enluvada pressionada contra ele. Ele ofereceu um sorriso suave. "Estrada escorregadia. Dirija com segurança. Mantenha-a aquecida." Então ele se virou e foi embora. Evelyn observou, congelada, enquanto ele entrava de volta no SUV e desaparecia na tempestade. Ela ficou ali, neve se acumulando em seus ombros, coração batendo forte. "Mamãe!" Ela se virou. Lila havia abaixado a janela e se inclinado para fora, bochechas coradas de rosa. "Aquele homem é como um super-herói, igual nos meus filmes." Evelyn deu uma risada trêmula. "É", ela murmurou, olhos ainda na estrada. "Talvez ele seja." Ela entrou de volta, ligou o aquecedor e olhou mais uma vez no espelho para a estrada silenciosa. A neve e o espaço vazio onde um estranho havia aparecido, depois desaparecido. E em algum lugar profundo dentro dela, ela sentiu algo pequeno e inesperado. Esperança. Na manhã seguinte, o ar dentro do prédio de escritório zumbia com urgência silenciosa. Evelyn Harper caminhava rapidamente pelo corredor acarpetado, seus dedos segurando uma pasta de agendas bem impressas.
Seu rabo de cavalo dourado balançava atrás dela enquanto seguia em direção à sala de conferências executiva no 12º andar. Ela havia sido solicitada para ajudar a preparar a reunião trimestral do conselho, uma tarefa que normalmente achava rotineira, quase reconfortante. Mas hoje, seus pensamentos eram um borrão. Os eventos da manhã anterior continuavam se repetindo em sua cabeça. O carro quebrado, a neve, o homem com a voz calma e luvas pretas. Quem era ele? Por que ele havia ajudado tão silenciosamente e então desaparecido como se nunca tivesse estado lá? Evelyn empurrou a pesada porta de vidro da sala de conferências, as dobradiças sussurrando enquanto se fechava atrás dela. Ela rapidamente se moveu em direção ao final da longa mesa e arrumou os documentos na frente de cada cadeira de couro. A sala lentamente começou a se encher de chefes de departamento e executivos, cada um trocando saudações educadas. Evelyn manteve o olhar baixo, focada em sua tarefa, até que um silêncio repentino caiu sobre a sala. Sutil, mas imediato. Algumas pessoas se mexeram em seus assentos, e então ela ouviu. O homem de ontem. Ele entrou calmamente, sua postura reta, sua expressão composta. Ainda vestindo um casaco escuro sobre seu terno sob medida, ele se dirigiu para a cabeceira da mesa com confiança sem esforço. A respiração de Evelyn prendeu em sua garganta. Não podia ser, mas era. Ele se sentou. Um gerente sênior se inclinou em direção à mulher ao lado dele e sussurrou. Esse é Nathaniel Crawford, o novo CEO. Evelyn ficou congelada, as últimas pastas ainda em suas mãos, seus olhos fixos em seu rosto. Nathaniel Crawford. Então esse era seu nome. O homem que havia se ajoelhado na neve para consertar o carro de uma estranha. O homem que havia ido embora sem pedir agradecimentos. Nathaniel olhou para cima. Apenas brevemente. Seus olhos se encontraram. Evelyn viu o menor lampejo de reconhecimento em seu olhar, mas desapareceu em um instante. Ele desviou o olhar, sua expressão indecifrável, e começou a falar com um dos diretores sentados à sua direita. Evelyn se forçou a se mover, colocando a última pasta com mãos trêmulas. Ela tentou parecer calma, tentou acalmar sua respiração. Suas bochechas queimavam com uma mistura de confusão e algo perigosamente próximo ao constrangimento. Quais eram as chances? Ela recuou silenciosamente, ficando contra a parede do fundo com os outros assistentes. Seu coração batia forte enquanto ela observava liderar a reunião, confiante, articulado, respeitado. Não havia traço das ruas cobertas de neve de ontem em sua voz, nenhum sinal do homem que havia oferecido ajuda sem esperar nada em troca. Mas ela sabia que era ele. E ele sabia que ela sabia. Evelyn manteve os olhos baixos pelo resto da reunião, respondendo apenas quando falada. Nathaniel nunca olhou para ela novamente, não diretamente. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, Evelyn demorou perto da porta para coletar os documentos que sobraram. Quando Nathaniel passou, ele desacelerou apenas ligeiramente, apenas o suficiente para dizer baixinho, quase baixo demais para ouvir. Fico feliz que o carro tenha passado o resto do dia. Evelyn olhou para cima, assustada, mas quando ela levantou os olhos, ele já estava indo embora, seus passos silenciosos e firmes pelo corredor. Ela ficou ali em silêncio, sua mão pressionada suavemente contra a pasta para estabilizá-la, sem saber se havia imaginado. Do lado de fora das janelas, a neve estava começando a cair novamente. Após a reunião do conselho, Evelyn tentou melhor para retornar à rotina. Ela arquivou papelada, atualizou cronogramas, respondeu a e-mails de departamento, qualquer coisa para manter sua mente de voltar ao homem que havia consertado seu carro. E então apareceu, sem surpresa, na cabeceira da mesa de conferências. Nathaniel Crawford nunca mencionou aquela manhã. Não de passagem, não em reuniões, nem mesmo quando seus caminhos se cruzavam, embora frequentemente o fizessem. E agora, ele era seu chefe. Eles compartilhavam viagens de elevador silenciosas, trocavam acenos educados no corredor. Uma vez, Evelyn o pegou olhando para ela na fila da cantina. Ele olhou para seu telefone quase instantaneamente, mas ela tinha visto aquele mesmo reconhecimento silencioso da beira da estrada nevada. Não havia favoritismo, mas nenhuma palavra que cruzasse uma linha. No entanto,
Algo não dito pairava entre eles, um fio invisível zumbindo sobre o ritmo de suas rotinas diárias. Isso abalava Evelyn mais do que ela gostava de admitir. Naquele fim de semana, enquanto a neve descia novamente em espirais lentas, Evelyn embrulhou Lila em seu casaco e botas para uma rápida ida ao mercado. Ela tentou não pensar nas contas atrasadas ou no escapamento barulhento do carro. Apenas alguns itens essenciais e um pouco de ar fresco. "Podemos olhar os brinquedos, mamãe?" Lila perguntou, pulando ao lado dela, seu vestido rosa espreitando por baixo do casaco, já salpicado de neve. "Só se formos rápidas", Evelyn disse, conseguindo um sorriso cansado. Elas caminharam lado a lado pelo vento gelado, seguindo para a loja a alguns quarteirões de seu apartamento. O frio mordia através de seus casacos, e os dedos de Evelyn doíam mesmo através das luvas. Quando se aproximaram da entrada, Evelyn percebeu um homem parado perto do meio-fio. Alto, costas retas, colarinho virado contra o vento. Nathaniel. Ele estava ao lado de um carro estacionado, rolando seu telefone. O mesmo casaco escuro do escritório o envolvia. Antes que Evelyn pudesse reagir, Lila suspirou e começou a pular alegremente. "Esse é o homem que consertou nosso carro, mamãe." Sua voz ecoou acima do barulho da neve e carros passando. Nathaniel olhou para cima. Ele se agachou ligeiramente quando Lila o alcançou, seus bracinhos apertando um pinguim de pelúcia rosa. "Bem, olá," ele disse calorosamente. Evelyn correu, bochechas coradas. "Lila, devagar." Ela encontrou os olhos de Nathaniel, envergonhada. "Desculpe." "Ela lembra de tudo," ele sorriu. Não um sorriso irônico, não diversão, apenas gentileza. "Ela tem uma boa memória." "Eu nunca agradeci adequadamente," Evelyn disse. "Pelo outro dia." "De nada," ele respondeu simplesmente. Eles ficaram em silêncio enquanto a neve caía ao redor deles, empoeirando ombros e cabelos. Então Nathaniel olhou para a rua. "Minha carona está aqui." Ele deu um pequeno aceno para Lila antes de entrar em um carro preto e desaparecer no trânsito. Dentro da loja, Evelyn tentou refocalizar. Ela e Lila pegaram pão, macarrão, alguns enlatados. Passando pelo corredor de brinquedos, Lila parou na frente de uma pequena exposição e apontou para um urso de pelúcia rosa com orelhas brilhantes. "Posso ter esse?" ela perguntou. Evelyn se agachou, verificou o preço e suspirou. "Hoje não, querida. Talvez da próxima vez." Lila acenou, corajosa e silenciosa. Do lado de fora, Nathaniel, que havia ficado mais tempo do que o necessário, tinha visto tudo, sua expressão indecifrável. Ele se virou e foi embora. 10 minutos depois, Evelyn e Lila saíram de volta para a Rua Nevada. O vento puxava seus casacos quando se aproximavam do sedã prateado, agora levemente coberto de branco. E então Evelyn parou. Uma sacola de papel marrom pendurava no espelho do lado do motorista. Ela olhou fixamente, então lentamente alcançou e a pegou. Dentro estava o urso rosa com orelhas brilhantes. Uma pequena sacola de mantimentos, alguns sanduíches, macarrão instantâneo, uma pequena caixa de leite, 2 pares de luvas de lã, um tamanho adulto, um tamanho criança em rosa. No fundo, dobrado cuidadosamente, estava um bilhete, para um dia de inverno mais quente. Um homem que uma vez consertou seu carro. Sem nome, sem título. Apenas isso. Evelyn ficou parada, segurando a sacola perto. Lila espreitou dentro e gritou. "Mamãe, é o que eu queria." Ela abraçou o urso com força, sua alegria cortando o frio como raios de sol. Evelyn não falou, sua garganta fechada, olhos ardendo. Ela olhou pela rua. Vazia agora, sem carro preto, sem figura alta. Mas ela não precisava vê-lo para saber. E naquele momento silencioso, com neve caindo suave e constante, Evelyn sentiu algo se acomodar em seu peito. Gratidão. E talvez só um pouco mais. Após o supermercado, Evelyn não disse uma palavra sobre o bilhete. Não para Lila, não para ninguém. Ela o dobrou gentilmente, guardou na gaveta ao lado de sua cama e o deixou lá como um segredo pressionado entre as páginas de sua vida. Ela nunca viu Nathaniel deixar a sacola. Nunca ouviu uma porta de carro ou passos. Mas ela sabia. E de alguma forma, o silêncio do gesto o tornou ainda mais poderoso. No trabalho,
Tudo parecia inalterado. Nathaniel permaneceu composto. O CEO equilibrado, educado nos corredores, afiado em reuniões, nunca cruzando qualquer linha. Evelyn seguiu sua liderança. Ela manteve as coisas profissionais. Conversas breves, evitando qualquer traço de familiaridade. Ela não queria presumir, ou pior, esperar. Ainda assim, ela notou pequenas coisas. A ligeira pausa, quando ela entrava em uma sala, a maneira como ele demorava na conversa se ela estivesse por perto. Uma tarde na cantina, ela encontrou um pacote extra de mel na estação de chá, seu favorito, raramente estocado. Ela não perguntou quem deixou. Então, quando ele a abordou após uma reunião de equipe na quinta-feira, ela ficou surpresa. Ele ficou ao lado dela na mesa de refrescos, segurando um copo de papel. Há um pequeno jantar neste sábado. Apenas algumas pessoas do escritório, ele disse casualmente. Você deveria vir. Evelyn piscou. Eu? Ele acenou com a cabeça. Só jantar. Uma chance de conversar fora de e-mails e prazos. A maneira como ele disse, leve, fácil, sem pressão, a fez se sentir segura o suficiente para dizer sim. Na noite de sábado, Evelyn chegou ao restaurante. Ela esperava algo formal, silencioso, toalhas de mesa brancas e conversa de negócios. Mas o que ela encontrou foi o oposto. Era uma trattoria italiana familiar, aninhada num canto tranquilo, com janelas embaçadas e o cheiro de alho assado flutuando para fora cada vez que a porta se abria. Dentro havia cadeiras incompatíveis, garrafas de vinho vintage nas paredes e música italiana suave tocando de um alto-falante no canto. Tinha calor, história. Nathaniel já estava lá, sentado num box de canto vestindo um suéter escuro em vez de seu terno usual. Ele se levantou e sorriu, genuíno, não corporativo. Eu costumava sentar ali, ele disse apontando para uma mesa perto da cozinha. Minha mãe era garçonete aqui quando eu era criança. Os donos me deixavam ficar nos fundos enquanto ela trabalhava turnos duplos. Os olhos de Evelyn amoleceram. Ela ocupou o assento em frente a ele. Você vem aqui há muito tempo? Não desde que ela faleceu. Ele respondeu gentilmente. Mas esta noite parecia a hora certa. Sobre macarrão fumegante e pão de alho, eles conversaram, não sobre trabalho, mas sobre vida. Lutas da infância, arrependimentos. Eu costumava pensar que ser pobre era algo que você tinha que esconder. Como se você ficasse quieto, isso não te seguiria até a idade adulta. Nathaniel acenou com a cabeça. Minha mãe limpava escritórios pela manhã e trabalhava aqui à noite. Os invernos eram brutais. Às vezes tínhamos que escolher entre aquecimento ou mantimentos. A garganta de Evelyn apertou. Ela pensou nas noites em que havia dirigido no vazio, contando moedas para a gasolina. As noites em que Lila tinha ido para a cama com uma noite de snack especial, em vez de jantar. Ela sussurrou. Eu sempre pensei que pessoas como você, CEOs, cresceram em outro mundo. Nathaniel segurou seu olhar. Eu não me tornei um CEO para esquecer de onde vim. Eu me tornei um para nunca esquecer. Um silêncio se estabeleceu entre eles, compreensão profunda e não dita. Nathaniel se inclinou para frente, apoiando seus antebraços na mesa. Eu não te ajudei naquele dia para impressionar ninguém. Eu ajudei porque me lembro de desejar que alguém ajudasse minha mãe, mesmo que fosse apenas uma vez. Mas ninguém nunca o fez. Evelyn piscou rápido, segurando as lágrimas. Algo dentro dela mudou. Ele nem sempre havia estado no topo. Ele já esteve no frio, na luta. E naquele momento, o espaço entre eles desapareceu. Ela não era apenas sua assistente e ele não era apenas o CEO. Eles eram duas pessoas que haviam conhecido dificuldades e que haviam encontrado algo raro e silencioso um no outro.
Quando eles saíram, a neve havia começado a cair novamente, suave e silenciosa. Nathaniel segurou a porta aberta e, quando Evelyn saiu para a noite, ela se virou para olhar de volta para o pequeno box perto da janela, a luz quente, o som de risadas lá dentro. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Não ousava adivinhar para onde esse fio frágil poderia levar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. Algo entre Evelyn e Nathaniel havia mudado após aquele jantar silencioso. Não de maneiras que o mundo pudesse ver, ainda não. Mas nas pausas entre palavras, nos olhares que demoravam demais, na maneira como ele sempre parecia desacelerar seus passos quando ela estava por perto. Eles nunca disseram nada abertamente. Evelyn garantiu isso. Ela permaneceu profissional, nunca deixando seu sorriso se estender demais ou seu olhar demorar no escritório. Mas, após o expediente, havia caminhadas por ruas silenciosas, café compartilhado em carros estacionados e longas conversas que pareciam um lar. E havia Lila. Ela adorava Nathaniel com um tipo de inocência de olhos arregalados que apenas uma criança de 5 anos poderia oferecer. Ela começou a chamá-lo de tio Nate por conta própria, e ele nunca a corrigiu. Ele a buscava quando Evelyn trabalhava até à tarde, trazia livros sobre animais bobos e aprendeu sua preferência de chocolate quente, canela sem marshmallows. Um domingo, eles passaram a tarde construindo um forte de neve torto no parque. Ele desabou em minutos e todos caíram rindo. Evelyn não havia rido assim em anos. Naquele momento, eles não eram dois mundos diferentes. Eles eram uma família, apenas ainda não oficial. Mas nem todos viam dessa forma. Cynthia Munro, chefe de RH, notava tudo. Ela viu Nathaniel pausar quando Evelyn entrava em uma sala. Ela viu a suavidade em seu tom quando ele falava com ela. No início, ela descartou. Um lampejo de interesse, talvez, até piedade. Então, vieram os sussurros. Evelyn e Nathaniel foram vistos saindo do prédio quase ao mesmo tempo. Alguém alegou tê-los visto tomando café em um sábado. Outro o viu comprando uma mochila rosa em uma loja de brinquedos. Cynthia não começou os rumores, mas também não os parou. Ela os deixou crescer, os nutriu até. Ela é esperta, alguém disse perto da copiadora. Ouvi dizer que ela costumava ter dificuldades, mãe solteira e tudo. Acho que ela encontrou um atalho de admin para a favorita do CEO. Essa é uma maneira de subir. Os rumores deslizaram pelo escritório como uma corrente de ar frio, silenciosos, gelados, impossíveis de ignorar. Evelyn sentiu rapidamente. Colegas de trabalho que antes sorriam agora evitavam contato visual. Mesas de almoço que costumavam guardar um lugar para ela estavam de repente cheias. Conversas paravam quando ela entrava em uma sala. Alguém uma vez deixou uma mensagem cruel em seu bloco de notas e o arrancou antes que ela chegasse. Mas a marca ainda estava lá. Ela viu. Cynthia permaneceu intocável, seu sorriso sempre educado o suficiente para evitar culpa. Evelyn tentou seguir em frente, manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho. Mas doía. Pior que o julgamento era o medo de que isso machucasse Nathaniel. Ele havia lutado muito para estar onde estava. Ela não podia ser a razão pela qual as pessoas duvidavam dele. Tarde de uma noite, muito depois que a maioria havia ido para casa, Evelyn bateu na porta do escritório. Ele olhou para cima, surpreso. "Preciso conversar", ela disse baixinho. Ele se levantou. "Claro. O que há de errado?" Ela entrou, fechando a porta atrás dela. "Eles estão falando. Não apenas sussurros mais. As pessoas pensam que eu estou te usando, que troquei meu emprego por favores." O maxilar de Nathaniel se trancou. "Isso é absurdo." "Não importa se é absurdo", ela disse. "Importa que eles acreditam. E não posso continuar entrando no trabalho fingindo que isso não me afeta, ou a você. Você não fez nada de errado." "Não", ela disse suavemente. "Mas isso ainda pode te machucar. E eu não posso viver com isso." Ele olhou para ela como se já soubesse o que ela ia dizer. "Vou me demitir.
Não, ele disse rapidamente, voz baixa. Eu tenho que... Ela sussurrou. Não posso ser a sombra que te segue em cada reunião. Você merece melhor. Ele ficou em silêncio. Ele não discutiu, não tentou pará-la novamente. Mas o olhar em seus olhos, algo sagrado escorregando por seus dedos, quase a desfez. Ela se virou antes que ele pudesse vê-la chorar e saiu de seu escritório naquela noite com o coração em pedaços, uma mão na porta, a outra pressionada contra seu peito. Atrás dela, Nathaniel ficou imóvel, cercado de silêncio, segurando apenas o eco do que poderia ter sido. O salão de festas estava vestido em luz dourada suave e elegância silenciosa. Mesas redondas envoltas em linho branco pontilhavam o chão, cada centro de mesa um giro suave de pinhas, luzes de fada e rosas de inverno. Um quarteto de cordas tocava no canto enquanto funcionários se misturavam em trajes formais, risos se misturando com o tilintar suave de copos. Era a gala anual de reconhecimento de funcionários da empresa, e apesar de ter enviado sua demissão, Evelyn havia decidido comparecer. Não pelos elogios, não pelo encerramento, mas por causa de uma promessa. Lila havia contado os dias, emocionada com a ideia de se vestir, ver o tio Nate e comer comida chique que não era de caixa. Evelyn havia escolhido um vestido azul marinho simples, seu cabelo dourado torcido para trás cuidadosamente. Lila, radiante em seu amado vestido rosa e sapatinhos brilhantes, segurou sua mão com força quando entraram no salão. Ninguém cumprimentou Evelyn da maneira que costumavam. Os sussurros não haviam morrido completamente. Alguns olhares demoraram mais que o necessário, mas ela os ignorou. Esta noite ela estava lá por Lila. Elas encontraram lugares perto dos fundos, longe dos holofotes. Lila balançou suas pernas feliz, bebericando suco de maçã espumante e apontando para as luzes brilhantes acima. Na frente da sala, o mestre de cerimônias bateu no microfone. Senhoras e senhores, por favor recebam no palco nosso CEO, Sr. Nathaniel Crawford. Aplausos se seguiram, educados e respeitosos. Evelyn congelou no lugar, seus olhos se erguendo em direção ao palco quando Nathaniel entrava em vista. Ele parecia calmo, composto, da maneira que sempre estava em público. Mas havia algo por trás de seus olhos esta noite, algo mais silencioso. Ele começou seu discurso com facilidade, agradecendo departamentos, elogiando marcos, reconhecendo conquistas. Evelyn abaixou o olhar, seu coração batendo silenciosamente sob suas costelas. Então, aconteceu. Sem aviso, Lila escorregou de sua cadeira. Lila, espere! Evelyn sussurrou, alcançando-a. Mas a criança já havia partido pelo chão, tecendo entre as mesas como uma brisa em movimento. Suspiros ondularam enquanto a garotinha subiu os degraus do palco, seu vestido rosa flutuando, bochechas coradas com determinação. Nathaniel se virou, assustado, bem quando ela o alcançou. Ela agarrou a baanha de seu paletó, puxou o microfone mais perto e, com a clareza que apenas crianças parecem encontrar, declarou para a sala inteira. Isso é o super-homem que consertou o carro para mim e a minha mãe. Mamãe e eu sentimos tanto a falta dele. Um silêncio atordoado caiu sobre o salão de festas. Ninguém se moveu, ninguém sussurrou. Apenas quietude. Evelyn congelou no lugar, calor subindo para suas bochechas, cada nervo vivo com choque e desencrença. Suas mãos tremeram em seu colo, olhos arregalados, lábios entreabertos. Nathaniel não se encolheu. Ele olhou para Lila e algo suave e incontestavelmente real cruzou seu rosto. Ele se ajoelhou ao lado dela, envolvendo-a em um abraço gentil. A sala permaneceu em silêncio, observando este momento não roteirizado se desenrolar. Ele se levantou, a pequena mão de Lila ainda na dele, e se virou de volta para o microfone. Sua voz, quando falou, estava mais silenciosa agora, mais calora. E essa é a garotinha que me lembrou. Ele fez uma pausa, engolindo. Por que estamos aqui? Para ser gentil, mesmo quando ninguém está olhando. Um momento passou. Então, lentamente, os aplausos começaram, suaves no início.
depois crescendo reais. Evelyn mal podia ver através das lágrimas que encheram seus olhos. Ela assistiu enquanto Lila radiava, ainda segurando a mão de Nathaniel, acenando para a multidão como se não tivesse feito nada de incomum. Mas algo havia mudado. Os sussurros foram, agora substituídos por algo mais. Algo começando. Amanhã após a gala, a rede interna da empresa estava fervilhando. Alguém havia carregado um vídeo curto da noite anterior, granulado, tremido e cheio de coração. No clipe, Lila estava no centro do palco em seu vestido rosa, sua vozinha ecoando pelo microfone. Esse é o super-homem que consertou o carro para mim e minha mãe. Mamãe e eu sentimos tanto a falta dele. Então veio a resposta de Nathaniel, segurando sua mão com força silenciosa. E essa é a garotinha que me lembrou por que estamos aqui. Para ser gentil mesmo quando ninguém está olhando. O vídeo se espalhou rápido. Na hora do almoço, chefes de departamento estavam encaminhando para suas equipes. Funcionários que antes mantinham distância de Evelyn, agora assistiam em silêncio, alguns com expressões amolecidas, outros com arrependimento visível. Algo havia rachado, e dessa rachadura veio empatia. O conselho de diretores agendou uma reunião privada 2 dias depois. Havia preocupações, é claro. Os envolvimentos pessoais de um CEO, especialmente com uma funcionária, sempre levantavam sobrancelhas. Mas após revisar os fatos, a conclusão foi unânime. Não havia violação de conduta. Nathaniel Crawford não havia usado sua posição para manipular, pressionar ou promover. Se alguma coisa, ele havia se conduzido com contenção. O assunto foi encerrado sem ação necessária. Exceto uma, Cynthia Munro. Sua parte nos rumores, uma vez sussurrada, estava agora totalmente exposta. Vários funcionários vieram à frente, relembrando coisas que ela havia dito, mensagens que havia enviado, e-mails que insinuado. Ela foi formalmente repreendida pelo conselho. Sua influência dentro da empresa, uma vez sólida, começou a se desfazer sob o peso de sua própria amargura. Ela manteve sua posição por enquanto, mas o dano estava feito. E Evelyn? Ela retornou ao trabalho na segunda-feira seguinte, não com sua demissão, mas com dignidade silenciosa. Colegas que antes a evitavam ofereceram saudações hesitantes, alguns até desculpas. Ela aceitou todos com graça, embora sua confiança viesse mais lentamente. Mas a mudança real aconteceu mais tarde naquela semana. Era noite quando Nathaniel bateu na porta de seu apartamento. Lila já havia adormecido no sofá, seu ursinho de pelúcia enrolado contra sua bochecha. Evelyn abriu a porta e o encontrou parado ali. Não de terno, não com palavras formais, mas simplesmente ali. Ele entrou, olhando ao redor do espaço familiar. Os cabides de casacos cheios de cachecóis, a cozinha ainda quente do jantar. Sem pretensão, sem distância, apenas ele. Eu disse muitas coisas nos últimos meses, ele começou. Algumas cautelosamente formuladas, outras não ditas de todo. Ela ficou em frente a ele, mãos dobradas firmemente. Desta vez eu quero ser claro, ele disse. Isso não é sobre um gesto ou um jantar de feriado, ou mesmo o dia em que consertei seu carro. Ele respirou fundo. Desta vez é sobre um lar. Um de verdade. Não apenas para mim, não apenas para você, mas para nós 3. A garganta de Evelyn apertou. Ela balançou a cabeça, lágrimas já brotando. Você não precisa. Eu quero. Ele interrompeu gentilmente. Eu quero estar lá na manhã quando Lila subir na cama e pedir panquecas. Eu quero ficar ao seu lado quando as coisas ficarem difíceis e quando as coisas forem bonitas. Eu quero uma vida com você. Tudo isso. O comum e o sagrado. Sua respiração prendeu. As lágrimas derramaram. E antes que ela pudesse dizer outra palavra, ela entrou em seus abraços. Nathaniel a segurou com força, o tipo de abraço que diz, você está em casa agora. Do lado de fora da janela, a neve havia começado a cair novamente. Mas dentro, tudo estava finalmente, abençoadamente, quente.
Um ano depois, o vento lá fora sussurrava através de árvores nuas, roçando contra as janelas com suspiros suaves e invernais. A neve havia começado a cair novamente, gentil e constante, cobrindo o subúrbio silencioso de branco. Mas dentro da casinha escondida nos arredores de New Haven, havia calor e risadas. O velho sedã prateado, aquele que uma vez falhou na neve e trouxe 2 vidas colidindo, não vagava mais pelas ruas. Em vez disso, ele se sentava orgulhosamente do lado de fora da padaria da Evelyn, carinhosamente limpo, o capô adornado com flores na primavera e luzes de fada no inverno. As crianças adoravam subir dentro e fingir que estavam indo em jornadas mágicas. Os locais o chamavam de Carro do Amor. A padaria, chamada Mesa da Laila, havia se tornado uma favorita do bairro. As pessoas vinham não apenas pelos croissants folhados e rolinhos de canela quentes, mas pelo sentimento que permanecia no ar. Esperança. Era o toque de Evelyn em cada canto, cada pastel, cada sorriso. Nathaniel havia ajudado a financiar a loja silenciosamente, sem alarde. Mas ele a deixou liderar, deixou-a construir do seu jeito. Era o sonho dela, afinal. Ele só queria ajudar a crescer. A casa deles, não longe da padaria, era modesta, mas cheia de vida. Um jardim florescia nos fundos e um balanço de madeira rangia alegremente sobre o velho bordo. Laila havia reivindicado o sótão como seu castelo, cheio de livros e cobertores rosa e imaginação. Aquela manhã, Evelyn estava no balcão da cozinha derramando água quente sobre chá de folhas soltas. O cheiro de gengibre e mel se enrolava pelo ar. Nathaniel envolveu seus braços ao redor dela por trás, pressionando um beijo em seu ombro. Do lado de fora, pela janela, eles assistiram Laila pular os degraus da frente, vestida em seu vestido rosa característico e um casaco enorme. Ela ainda usava as mesmas luvas de lã que uma vez ele deixou numa sacola de papel. Elas estavam remendadas agora, um pouco desgastadas, mas ela não se separaria delas por nada. Ela avistou a vizinha idosa passeando com o seu cachorro do outro lado da rua e acenou entusiasmadamente. Então, com o tipo de alegria que apenas uma criança de 5 anos poderia possuir, ela gritou para o quarteirão inteiro ouvir: "Meu papai é o homem que consertou nosso carro!" A vizinha riu, levantando uma mão enluvada. Em retorno, Evelyn riu suavemente, balançando a cabeça. Ela ainda está contando essa história. Nathaniel apertou seus braços ao redor de sua cintura. É uma boa história. Ela se virou ligeiramente, encontrando seus olhos. É? Ele se inclinou, sua voz um sussurro em seu ouvido. Eu consertei seu carro naquele dia, mas você consertou meu coração. Os olhos de Evelyn brilharam, seu sorriso se aprofundando enquanto ela se virava completamente para encará-lo. Do lado de fora, a neve continuava a cair, gentilmente cobrindo telhados e jardins e carros estacionados. Mas na pequena cozinha cheia com o aroma de chá e o som da risada de uma garotinha ecoando pela rua, o inverno havia perdido seu frio. E, em algum lugar, na quietude, a primavera havia chegado silenciosamente. Um final feliz, cheio de calor e o tipo de amor que cresce em silêncio e então fica para sempre. Obrigado por assistir a esta jornada emocionante de Evelyn, pequena Laila e o homem que uma vez consertou seu carro, Nathaniel Crawford. Esta não foi apenas uma história sobre um veículo quebrado em uma estrada nevada. Foi uma história sobre curar corações, construir uma casa e amor que preenche toda a distância. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que a gentileza silenciosa pode mudar uma vida, aperte aquele botão de curtir para mostrar seu apoio e se inscreva em Histórias Comoventes da Alma. Para mais contos emocionantes e edificantes que aquecem sua alma e ficam com você muito depois de terminarem. Até a próxima, fique gentil, fique esperançoso.